Muito bem, meus cumprimentos, minhas saudações aos alunos e às alunas. Nós vamos dar seguimento à nossa disciplina. Temos caminhado bastante nesse percurso do Código Penal, nosso Direito Penal 4. Basicamente, hoje há dois direcionamentos. Pretendo falar sobre os crimes praticados por particular contra a administração em geral e também sobre os crimes contra a administração da justiça. É um conteúdo mais vasto aqui, há diversos tipos penais que são importantes e desde logo então vamos começando falando a respeito do capítulo 2, crimes praticados por particular contra a administração em geral, capítulo esse alusivo aos crimes contra a administração. Na última aula nós falamos basicamente dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, de maneira que todos eles eram, como vimos, designadamente crimes próprios, portanto, a exigir a condição peculiar de funcionário público a partir daquela porta de entrada, qual seja a previsão do artigo 327 do Código Penal, e já agora vamos falar dos crimes que violam o mesmo bem jurídico e que, entretanto, são praticados por particulares, vale dizer, pelos extrâneos, aqueles que não compõem o quadro funcional da administração pública. Logo, são crimes comuns, que, portanto, podem ser cometidos por qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualidade especial. O primeiro dispositivo, dentre aqueles que selecionei, dada a maior repercussão prática e as discussões que se apresentam, é o do artigo 329 do Código Penal, chamada resistência, crime de resistência, cujo texto normativo diz: opor-se à execução de ato legal, notem aqui um grifo, ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena de detenção de 2 meses a 2 anos, verão que boa parte dos crimes praticados pelo particular contra a administração concernem a infrações penais de menor potencial ofensivo. Há exceções, mas em boa medida, ao menos os primeiros que estudaremos, resistência, desobediência e desacato, configuram infrações penais de menor potencial ofensivo. Portanto, são jungidos ao juizado especial criminal e viabilizam os mecanismos extraprocessuais, ou seja, aqueles mecanismos que não implicam efetivamente na aplicação de uma pena criminal, transação penal, prestação de serviço comunitário, entrega de cesta básica, como quer que seja. Há uma certa crítica da doutrina nesse sentido, na medida em que parece haver uma espécie de desproteção ou de proteção insuficiente para esse bem jurídico tão importante como é a administração pública. De toda maneira, de lege lata é o que temos. Em boa medida, pode-se, portanto, dizer, isso vale ao menos para a resistência, a desobediência e o desacato, que temos aí infrações penais de menor potencial ofensivo. No âmbito da resistência, isso, todavia, não ocorre na forma do parágrafo 1º, ou seja, se o ato, em razão da resistência, não se executa, porquanto aí a pena passa ao patamar de 1 a 3 anos, de reclusão, e como corolário fica de fora do juizado especial criminal do GCRIM, que sabemos alude aos crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos. Pois bem, quando o artigo 319 fala da resistência, traz como verbo o opor-se. Opor-se é colocar um obstáculo, é confrontar, é dar combate, é, a partir de uma postura do sujeito ativo, recusar-se à atuação do funcionário público. Esse ato
ato praticado pelo funcionário há de ser legal, há de ser lícito, de maneira que, se ilegal for, o particular estará de duas uma, ou em legítima defesa, imaginem, sujeito caminhando pela rua e um funcionário público, que pode ser um policial, que pode ser um agente de trânsito, vem para prender de maneira completamente ilegal esse mesmo particular. A sua resistência, nesse caso, não enseja o crime do artigo 329, na medida em que estará a ocorrer a atuação ilegal do funcionário público. Ou, se não houver legítima defesa, o particular estará no exercício regular de um direito, no exercício regular de um seu direito, de um modo ou de outro, excluindo-se aí a ilicitude da conduta. Alguns, inclusive, referem que, na verdade, quando a oposição do particular dá-se diante de um ato ilegal do funcionário público, na verdade, sequer há tipicidade. Parece esse entendimento bastante convincente na medida em que não se aperfeiçoa mesmo o tipo. Vejam, opor-se à execução de ato legal. Ora, se o ato é ilegal, a rigor, nem se discute do tipo penal, de resistência. Os autores dizem que para a configuração da resistência não basta uma oposição verbal ou passiva. Quer dizer, o sujeito critica, o sujeito em alguma medida assevera que aquela ordem correta, legal, vamos partir dessa premissa, mas assevera que aquela ordem não deveria ser cumprida ou qualquer coisa assim. Nesse caso, também não há resistência, porque a resistência exige violência ou ameaça. Os elementos do tipo aqui devem estar efetivamente preenchidos para que o crime se apresente. E vejam, a resistência requer que a violência ou ameaça volte-se contra a pessoa, ou melhor dizendo, contra o funcionário competente para a realização do ato, não frente a coisas. De maneira que, se alguém vem prender X e X, indignado com aquela prisão legal, chuta, por exemplo, a viatura policial, não teremos o crime de resistência, porquanto a viatura policial é coisa. Ah, não haverá nada, professor? Haverá. Nesse caso, estamos diante, muito provavelmente, do crime de dano, já estudado, inclusive na modalidade qualificada, porque voltado aí contra algo alusivo ao patrimônio público. Não há, porém, resistência. É possível que haja determinado crime já notabilizado pela violência ou ameaça e que aos quais se some a resistência, por exemplo, alguém mata, X mata Y, e na fuga, de algum modo, X, que está para ser preso, resiste à atuação policial. Teremos um crime de homicídio e um crime de resistência. Do mesmo modo, praticou-se um crime de roubo e quando os agentes do roubo vão ser presos, eles resistem à atuação policial, brigam com os policiais, como se diz em algumas audiências alusivas a esses crimes, se botam nos policiais. Estão a praticar também o crime de resistência. Agora vejam, não há resistência contra ato de particular. Não há resistência contra o ato de particular. Por exemplo, todos sabem, ou já devem ter estudado isso, que a prisão em flagrante, prevista no Código de Processo Penal, ela deve ser realizada pelos agentes policiais, pelos agentes do Estado, e ela pode ser realizada por qualquer do povo. Qualquer do povo pode prender quem quer que esteja em flagrante delito. Ora, imaginem que X está em determinado local e pratica um crime. Praticou um crime e foge. E um particular vai atrás em perseguição a X numa situação em que almeja prendê-lo em flagrante. E quando chega perto de X, X empurra, diz, você não vai me prender, chuta
bate, ameaça, etc. E acaba por se evadir. Indaga-se: há o crime de resistência? A resposta é não. Esse fato, do ponto de vista da resistência, é atípico. Pode ser um crime de lesão corporal contra aquele que estava a prender X, pode ser um crime de ameaça, mas não há crime de resistência. Por quê? Porque o artigo 329 diz funcionário competente, tá? Então, não se configura. Eu quando estou em sala de aula, conto uma história de que quando estudava processo penal na faculdade, o professor disse exatamente isso. Olha, a prisão em flagrante pode ser realizada, deve ser realizada pelos agentes do Estado e pode ser realizada por qualquer do povo. E um colega meu de turma ouviu isso e 2 ou 3 dias depois estava num ponto de ônibus para voltar para casa e dois assaltantes se aproximaram de uma pessoa, apontaram armas para essa pessoa, mão na cabeça, etc. Iam subtrair-lhe bens. E esse aluno, colega meu de turma, disse: olha, vocês estão presos em flagrante. Estudei isso na faculdade, posso fazê-lo. E os assaltantes acabaram por mataram. Quando eu estou em aula, eu digo, não é verdade essa história, tá, pessoal? Na verdade, é uma história inventada, todavia fica aqui a dica, né? Embora a prerrogativa de que todos temos para efetuar prisões em flagrante, não arrisquem fazê-lo se, por desgraça, estiverem num banco e esse banco vier a ser assaltado por pessoas armadas, não queiram prender nenhum assaltante em flagrante, por favor. Evitem isso. Seja como for, não há resistência contra ato de particular. Tema muito difícil mesmo, e aqui é bem sério. Na vara do júri, testemunhamos muitos casos assim, já me deparei com várias situações. Diz respeito a uma espécie de conflito normativo entre o crime de resistência, e uma eventual tentativa de homicídio. Troca de tiros com policiais. Vejam, não é inusual que, seja em situação de fuga ou em determinada abordagem, o veículo está passando pela rua, a polícia, por alguma razão, resolve abordar e esse veículo foge, tá? E, eventualmente, há notícia de que houve troca de tiros entre o veículo em fuga e os policiais que pretendiam realizar aí, vamos supor, um ato do seu ofício, qual seja uma revista. Havia suspeita quanto ao veículo, etc. Vejam só, é duvidoso na jurisprudência se essa troca de tiros consiste em resistência de parte daqueles que estavam no veículo ou se alude à tentativa de homicídio contra os policiais. Portanto, há alguma dúvida. Os casos que a mim me cabe decidir, eu procuro estabelecer alguns parâmetros, digamos assim, em função da realidade que se apresenta. Tá? Vejam, infelizmente, às vezes pode acontecer de uma abordagem policial que é raro, mas acontece, há desvios às vezes. Uma abordagem policial em princípio equivocada, em que há disparos dos policiais, eventualmente se afirma ter havido disparos por parte do veículo em fuga, entretanto, não há nenhum tiro que tenha alvejado a própria viatura e, felizmente, nem nenhum dos policiais. E aí o quadro que se apresenta às vezes para o juiz é o seguinte: no veículo que estava em fuga, morreram dois ou três. Na viatura policial não houve lasca de disparo. E aparece o auto de prisão como sendo de resistência. O veículo fugiu,
Os policiais atiraram, acertaram e mataram alguns, sobraram um ou dois, e ninguém foi atingido na viatura. Cuidado, isso eventualmente, repito, não é sempre, é a minoria dos casos, mas um auto de resistência eventualmente pode prestar-se a legitimar uma atuação policial indevida. Notem, a prova do disparo efetuado pelo veículo em fuga acaba por ser meramente a palavra dos policiais. A palavra dos policiais. Essa é uma situação problemática. É uma situação problemática que, no limite, não induzirá a asserção de que tenha havido, de parte dos integrantes do veículo em fuga, tentativa de homicídio e menos ainda resistência. Outros casos serão diversos. A viatura está cheia de disparo e o veículo em fuga também, eventualmente, até mesmo com morte, porque isso pode acontecer. Ora, aí sim, aproximar-se-á a situação de algo relacionado, eventualmente, com uma tentativa de homicídio por parte dos integrantes do veículo em fuga. Então é preciso cuidado para que uma afirmação concernente ao crime de resistência não sirva para legitimar uma abordagem policial que, em princípio, afigurou-se inadequada. Tá? Então é preciso ter essa cautela no que diz respeito a esse crime, tá? No que diz respeito a esse crime. E ultrapassar uma barreira policial não é só por si crime de resistência. Quer dizer, se não houve violência ou ameaça, quer dizer, o sujeito só não parou, ele não parou quando concitado, quando determinado a fazê-lo, isso não implica necessariamente na realização do crime de resistência, tá? Pode ser o crime de que vamos falar na sequência, o crime de desobediência. Vamos agora ao artigo 330 do Código Penal, que igualmente tem uma pena bastante diminuta, uma pena que varia de 15 dias, pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa, e cujo tipo penal descreve desobedecer à ordem legal de funcionário público. Portanto, exige-se que a ordem seja legal e que ela seja emanada de funcionário público competente. Essa ordem, para configurar o crime de desobediência, não pode ser genérica. Por exemplo, uma portaria. Imaginem que você está num parque e tem lá uma determinação, está escrito, não pise na grama. O sujeito que pisa na grama não está cometendo o crime de desobediência, pode estar cometendo uma infração administrativa, recebeu uma multa, etc. Mas ele não realizou o crime de desobediência na medida em que essa ordem não lhe foi direcionada especificamente. A desobediência exige que a ordem seja direta à pessoa ou pessoas determinadas. O que a jurisprudência diz é que, no âmbito da desobediência, se houver uma sanção administrativa ou civil já combinada para o descumprimento à ordem do funcionário público, o crime não se configura. Aqui digamos assim, uma das expressões do princípio da subsidiariedade do direito penal. Vale por dizer, se outro ramo do direito já se incumbiu de dar tratamento àquela situação, não se fala em crime, Justamente por isso, a não ser que o próprio dispositivo de que se cuida estabeleça a dualidade de sanções. Vejam só, um caso muito trivial. A pessoa é intimada para depor como testemunha num processo. E não vai. Simplesmente refuta, ouvida, deixa de lado,
descumpre a ordem de comparecimento na audiência. Vejam, se essa testemunha o for no âmbito de um processo penal, testemunha num processo penal, ela responde pelo crime de desobediência, na medida em que isso é o que se extrai do artigo 219 do Código de Processo Penal. Já se for testemunha num processo civil, quer dizer, numa ação de divórcio, numa ação indenizatória, numa ação de uso capião, no processo civil em geral, não responde por crime, na medida em que o Código de Processo Civil, para esses casos, aponta exclusivamente a multa e, eventualmente, a condução coercitiva. Quer dizer, o oficial de justiça vai e leva a testemunha, ainda que contra a sua vontade, para a própria audiência, a chamada condução debaixo de vara, condução sob vara, condução coercitiva. Então, a testemunha do processo penal, a testemunha faltosa no processo penal responde por crime de desobediência. A testemunha faltosa no processo civil, não. É uma questão que algumas vezes aparece, inclusive, em concursos públicos e tal, porque é preciso que o candidato, exame da OAB, o candidato esteja atento a essa distinção. E é importante aqui também destacar, foi uma discussão muito presente num dado momento, é o seguinte: a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela estabelece aquilo que chamamos de medidas protetivas. Medidas protetivas. Basicamente, que o sujeito não pode se aproximar da mulher ou da companheira ou da ex-mulher ou ex-companheira, que o sujeito não pode mandar mensagens, não pode, digamos assim, enfim, se aproximar mesmo, constrangê-la sob qualquer perspectiva. E a Lei Maria da Penha sempre disse que a violação, o descumprimento das medidas protetivas enseja a possibilidade de decretação de prisão preventiva. Quer dizer, o corolário, a consequência do descumprimento das medidas protetivas era a decretação de prisão preventiva. E havia uma discussão jurisprudencial sobre se o sujeito que descumprisse as medidas protetivas responderia ou não pelo crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal. E eu próprio entendia que não responderia, tá? Na medida em que a Lei Maria da Penha estabelecia o consequitário ao descumprimento das medidas protetivas. Qual? Prisão preventiva. Essa discussão, entretanto, terminou. Essa discussão agora está resolvida pela criação de um tipo penal específico no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/2006, e que aponta justamente o crime de desobediência pelo descumprimento das medidas protetivas. É uma espécie de, digamos, é uma desobediência específica correlacionada ao âmbito das medidas protetivas na Lei Maria da Penha. Então, aquilo que era o meu próprio entendimento foi colocado de lado pela atuação legislativa e que resolveu a temática incriminando, ao modo de desobediência, o descumprimento das medidas protetivas. Caminhando, porque temos vasto conteúdo, já lhes apontei isso, o artigo 331 do Código Penal trata do crime de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa, portanto, é crime de menor potencial ofensivo. E desacatar é desprezar, é faltar com o respeito, é humilhar, é xingar. Trata-se aqui quase como de uma subespécie, de uma derivação particularizada para o âmbito dos crimes contra a administração pública da injúria, que é quase como poderíamos vulgarmente chamar da injúria praticada contra o funcionário público. Esse é o desacato. Notem, o desacato pode dar-se quando existe essa ofensa
esse desprezo, essa humilhação ao funcionário público no exercício da sua função. Portanto, o sujeito está ali no balcão da repartição pública e é xingado pelo particular e tem a sua imagem conspurcada em alguma medida. Mas também há o desacato quando essa ofensa, esse vilipêndio, é praticado em razão da função. Em razão da função. De maneira que, mesmo em férias, por exemplo, o funcionário público pode ser desacatado, se o for, em razão da sua função. Sei lá, o agente do fisco está na praia ali, tomando um sol com a sua família, e alguém passa e fala: ah, esse é o agente do fisco, aquele... e xinga. Ou então o policial está assistindo um jogo de futebol e existem algumas expressões desairosas, permito-me não falá-las aqui, mas que só o fato de serem manifestadas a um policial ressoam bastante ofensivas. Então o sujeito é xingado daquela maneira por consequência da sua função, ainda que esteja num momento de lazer. Há também o crime de desacato. Há também o crime de desacato. Os funcionários públicos, obviamente, merecem respeito. Né? Muitas vezes exercem atividades bastante difíceis, inclusive com uma máquina pública brasileira que é notabilizada por algumas dificuldades, a remuneração, no geral, é insuficiente, portanto, ninguém tem autorização de tratar o funcionário público com desprezo, de maneira vulgar, muito, muito ao contrário. Os funcionários públicos, no limite, são expressão do próprio Estado. Vejam, nós estamos aqui falando de crimes praticados contra a administração. A figura do funcionário, ela é uma espécie de vítima primitiva desses fatos, mas a rigor aquilo que está sendo ofendido é a própria concepção da administração pública e, no fundo, o próprio Estado. Os agentes públicos, os funcionários públicos, são expressão da função estatal. E, portanto, devem ser tratados, de resto, todos devemos, mas devem ser tratados com respeito. Há duas discussões muito importantes sobre o desacato. A primeira delas é sobre se o advogado pode cometer desacato no exercício das suas funções. Isso é relevante porque quando o Estatuto da OAB foi editado, ano de 1994, a Lei 8.906 de 94, entre as prerrogativas profissionais estava uma espécie de imunidade no concernente ao crime de desacato. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal, demorou bastante o julgamento e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, na parte em que criava a imunidade profissional para o advogado no alusivo ao desacato, havia uma inconstitucionalidade dessa lei, de maneira que o advogado pode cometer desacato no exercício das suas funções. Não só ele, todos aqueles que atuam na cena processual podem. O próprio promotor, eventualmente, pode desacatar o juiz e responderá pelo crime. Entretanto, a imunidade profissional nessa parte, quanto ao desacato, vinha do Estatuto da OAB, que isso foi afastado pelo Supremo. De modo que, embora haja imunidade ao advogado e há com relação aos crimes de injúria e difamação, lembrem-se do artigo 142, inciso 1 do Código Penal, essa imunidade não caminha, não se estende para o crime de desacato. Então, se durante o processo as coisas ali se exacerbam, né, e por alguma razão o advogado ofende o juiz por conta da sua condição de juiz, ou ofende o promotor por conta da sua condição de promotor, ele virtualmente responderá
pelo crime, virtualmente responderá pelo crime de desacato. Reitero, se o promotor ofender o juiz, ele também responderá por desacato. E tanto o juiz como o promotor, se ofenderem o advogado, não respondem por desacato, porque o advogado não é funcionário público, mas haverão de responder por crime contra a honra, como parece evidente. Mas mais importante do que isso é a controvérsia acerca da própria criminalização do desacato. Há alguns anos surgiu a discussão de que criminalizar o desacato, em alguma medida, limitava, para não dizer suplantava, uma espécie de livre manifestação do pensamento dos particulares frente aos atos dos agentes públicos. Tá? É preciso saber, entre desacato e crítica há uma diferença gritante. A crítica ou censura à atividade do funcionário público, ela sim faz parte das nossas prerrogativas alusivas à liberdade de expressão. Quanto a isso, não há dúvida. Tá? Inclusive, ela pode ser formalizada. Não se deve meramente consentir com todos os atos praticados por todos os agentes públicos. Sabemos todos que há problemas, há erros, às vezes, que se cometem. Então, a crítica e a censura é diferente do desacato, até porque o desacato exige o dolo, né? Exige o dolo voltado ao desprestígio do funcionário público ou da sua condição funcional. Não obstante isso, muitas decisões, calcadas inclusive em documentos internacionais, apontavam que criminalizar o desacato era inconstitucional por tolher essa possibilidade das pessoas se manifestarem. Aqui eu não vou realmente enumerar todos os argumentos da discussão, mas vou chegar à sua conclusão. E a sua conclusão final foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal na DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 496, a DPF 496, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em que se firmou, acho recente, é do ano passado, em que se firmou a tese de que o artigo 331 do Código Penal, portanto, o crime de desacato, foi recepcionado pela Constituição Federal. Ou seja, não mais se cogita da argumentação tendente à inconstitucionalidade do desacato. Isso está resolvido pelo Supremo. E por derradeiro, entre os crimes contra a administração pública praticados por particular, surge o artigo 333 do Código Penal, que é o crime de corrupção ativa. Estudamos já a corrupção passiva, que é o crime praticado pelo funcionário público contra a administração, e o artigo 333 diz respeito à corrupção ativa, que é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Reitero o que disse sobre a corrupção passiva. A corrupção ativa é crime formal. Portanto, meramente oferecer ou prometer a vantagem indevida já configura o crime, ainda que o funcionário público não a aceite. A promessa de suborno ou o valor, a vantagem que lhe é oferecida. Vantagem, aliás, que vimos não precisa necessariamente ser de caráter econômico. Vantagem indevida aí tem um conceito um bocadinho maior. Importa relembrar que a corrupção ativa somente ocorre quando direcionada à prática de um ato de ofício. Portanto, esse requisito típico, ato de ofício, que consiste, digamos, naqueles atos inerentes à função daquele que está a ser corrompido,
ele não se apresenta para a corrupção passiva, mas se apresenta para a corrupção ativa. Então, se alguém chega para o estagiário do juiz e diz, olha, eu vou te dar R$1.000 para você fazer uma sentença, acaso o estagiário aceite, ele responde, ele, estagiário, houve alguma dúvida sobre a figura do estagiário? Eu não quero nem avançar nisso porque é o tema da corrupção passiva, mas a rigor, ele responde por corrupção passiva. Porém, quem oferece o dinheiro para o estagiário dar uma sentença não responde por corrupção ativa. Por quê? Porque dar sentença não é ato de ofício do estagiário. Dar sentença é ato de ofício do juiz. É ato de ofício do juiz. Portanto, para que a corrupção ativa se configure, é necessário que a vantagem indevida oferecida ou prometida pelo particular direcione-se a um ato do ofício do funcionário público e não a um ato que esteja fora do rol, do catálogo das suas atribuições. Notem bem, vantagens posteriores ao ato não geram o crime, não geram o crime de corrupção ativa. Então, o funcionário público concedeu o alvará que X queria para abrir um bar e fê-lo rapidamente, num prazo adequado, porque é um bom funcionário. E aí X, dono do bar, feliz com aquilo, compra uma caixa de vinhos e dá para o funcionário público em ordem a premiá-lo. A corrupção ativa? Não. Por quê? Porque, a rigor, a corrupção ativa deve realizar-se com precedência ao ato buscado. Posteriormente ao ato, não há crime. Ah, não há nada então, professor? Pode haver, é claro. Para o funcionário público, por exemplo, uma situação como essa pode gerar improbidade administrativa. Improbidade administrativa não é crime, é, digamos, uma ordenação de caráter civil, portanto, não é pena privativa de liberdade, mas há sanções gravosas, eventualmente até a perda do cargo público, a necessidade de restituir valores, multas, etc. Né? A gente precisa entender que o conceito de ilicitudes não se restringe às ilicitudes criminais. Quer dizer, o sujeito que ultrapassa o sinal vermelho, ele vai ser multado. Isso é uma ilicitude, mas não é crime. O sujeito que recebe, o que oferta, o que dá uma vantagem posterior ao ato administrativo, ele está praticando uma ilegalidade, uma ilicitude, entretanto, não se trata de crime, pelo menos na moldura do artigo 333 e 317 do Código Penal. Uma pequena dúvida semântica aqui sobre a questão do aspas dar. Vamos usar aqui o verbo dar, a chamada dação no âmbito da corrupção ativa, quer dizer, o dar a vantagem solicitada. Porque, a rigor, imaginem que você chega numa repartição pública e o funcionário público diz assim, olha, me dê R$1.000 que eu vou acelerar a tua certidão ou o teu documento. Aí o particular pega a carteira, tira R$1.000 e dá R$1.000 para o funcionário público. Bem, evidentemente está cometido o crime de corrupção passiva na medida em que o funcionário público solicitou a vantagem, ponto. A questão é, e a corrupção ativa? Houve. Aí o aluno vai abrir o Código Penal e vai lá. Oferecer, foi oferecida a vantagem pelo particular que deu os R$1.000? Não. Prometer vantagem indevida, foi prometida a vantagem? Não. O que o funcionário fez? Ele cedeu àquilo que lhe foi pedido, não exigido. Porque se exigido fosse, o funcionário público estaria cometendo outro crime, concussão, e aí não haveria corrupção ativa. Mas aqui no meu exemplo, não. Eu acelero a tua certidão, você me dá R$1.000? Dou. Saquei R$1.000 e dei. E aí você vai ler o artigo 333 e fala, opa, aqui não está a dação. Será que a conduta desse particular é atípica? E a resposta é não. Não. Há duas
vertentes doutrinárias para tipificar essa conduta do particular na dação da vantagem solicitada pelo funcionário público. Alguns dirão que o dar está contido no próprio verbo oferecer. Portanto, haveria uma tipificação direta aí no artigo 33 do Código Penal, sem qualquer tipo de problema. E outros dirão, não, o artigo 333 deveras não se perfectibilizou nesse caso. Porém, a participação daquele que deu os R$1.000, participação na forma do artigo 29, no crime do artigo 317, no crime de corrupção passiva cometido pelo funcionário público. Portanto, haveria aí a atuação de um partícipe no fato principal, qual a corrupção passiva cometida pelo funcionário público. De duas maneiras cobre-se essa espécie de lacuna concernente à dação quando é o funcionário público que solicita a vantagem. Tá? Se tiverem alguma dúvida, lembrem-se, nos nossos encontros síncronos, nós discutimos esses temas. Preciso acelerar para falarmos sobre os crimes contra a administração da justiça, pessoal. Agora nós vamos caminhar aqui para o artigo 339 do Código Penal, iniciando os crimes contra a administração da justiça, iniciando pela denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, etc., contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. É um crime já aí cuja pena varia entre 2 a 8 anos. 2 a 8 anos de reclusão. A denunciação caluniosa é um crime complexo no sentido técnico, né? Crime complexo é aquele composto de elementos que por si sós já revelam uma figura criminosa. Na medida em que soma-se aqui a calúnia com a falsa comunicação de crime. Vejam, em termos típicos, é necessário saber que o caput só se configura quando essa imputação alude a crime. Mas o parágrafo 2º, embora aludindo a uma causa de diminuição de pena, diz: a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Vejam só, a denunciação caluniosa, portanto, requer que, para mais do que uma calúnia, haja infração contra a administração de justiça. O sistema de justiça que é burlado quando alguém, ao noticiar falsamente um crime em relação a determinada pessoa, leva qualquer das esferas investigativas do Estado à adoção de providências, por exemplo, instaurando inquérito policial, um processo judicial, uma investigação administrativa ou qualquer coisa nesse sentido. E é importante destacar uma situação muito peculiar atualmente, que é a chamada delação premiada, delação ou colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. Ali há um crime específico, no artigo 19, sugiro que leiam, que sucede quando o delator falsamente atribui a alguém, no caso um delatado, determinado crime. Quer dizer, o sujeito, para ter algum benefício, ele delata alguém falsamente. E isso é um crime da Lei 12.850. E vejam, essa burla ao sistema de justiça aparece nos crimes subsequentes. A comunicação falsa de crime ou contravenção, do artigo 340, provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, às vezes vai na polícia e narra um crime que você sabe que não ocorreu, e até mesmo na autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Quer dizer, o sujeito querendo beneficiar alguém chega lá na delegacia e fala: não, quem praticou esse crime fui eu. E na verdade não foi, ele está assumindo, aspas, aí vou usar o linguajar desse universo, está assumindo a bronca de um fato cometido por outra pessoa. É crime.
obviamente que a teoria do crime aparece aqui. Se alguém está assumindo o crime praticado por outrem, por ter sido ameaçado, compelido a fazê-lo, obviamente que essa conduta estará excluída por uma eventual coação moral irresistível ou qualquer coisa do gênero, né? Aqui, a rigor, nós estamos falando da dicção do artigo do Código Penal. E o crime mais importante entre esses é o crime de falso testemunho do artigo 342, na verdade, mais propriamente chamado falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, etc. Eu vou me focar mais na questão da testemunha, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Portanto, fazer afirmação falsa, negar a verdade ou calar a verdade revela o crime do artigo 342, que tem algumas peculiaridades. A primeira delas é a seguinte: exige-se que o fato falso seja juridicamente relevante enquanto prova. Por exemplo, eu fui testemunha, X foi testemunha de um fato num dia que estava sol. E aí ele chega lá e narra perfeitamente o fato. E o juiz fala, e estava sol? Ele fala, não, está chovendo. Isso não tem relevância nenhuma. Ele resolveu mentir porque, sei lá, falou que estava chovendo quando estava sol. Como não tem relevância probatória, no ponto não há falso testemunho, né? Só há o falso testemunho quando a falsidade alude a algo que tenha pertinência e relevância do ponto de vista probatório. Agora, vejam só, essa falsidade é mensurável consoante um critério subjetivo e não objetivo. Vejam, vou explicar. Importa a sintonia para com o que o agente efetivamente captou e compreendeu. Importa a sintonia para com o que o agente efetivamente captou e compreendeu. Logo, mesmo dizer a verdade pode ser falso testemunho. Vamos supor que X matou Y com 10 golpes de faca na rua tal às tantas horas. E eu, que não vi nada, eu estava em casa, não vi nada, sou chamado como testemunha por alguma razão e digo, X matou Y na rua tal às tantas horas com 10 golpes de faca. O que eu falei é estritamente a verdade do ponto de vista objetivo. Foi o que realmente ocorreu. Entretanto, subjetivamente, é mentira. Por quê? Porque eu não vi isso. Eu narrei como se tivesse visto algo que não vi. Narrei com correção. Por qualquer razão, isso não importa. Narrei com correção. Porém, falsamente do ponto de vista da minha percepção. Eu estava em casa assistindo televisão. Há falso testemunho? A resposta é sim, há falso testemunho. Quer dizer, falso testemunho não diz respeito exatamente à adequação do que é narrado para com a verdade, e sim a adequação do que é narrado para com aquilo que o sujeito sabe, para com aquilo que ele realmente captou e compreendeu. Logo, repito, mesmo dizer, aspas, a verdade objetiva pode ser falso testemunho. Isso requer a condição de testemunha, né? Obviamente, falso testemunho requer a condição de testemunha. Aí eu quero explicar uma coisa que acontece com uma certa frequência. Se a testemunha faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade, por exemplo, no âmbito de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, vale por dizer, um mecanismo de investigação de fatos que o Congresso Nacional, que o Poder Legislativo tem a prerrogativa de realizar, sendo uma CPI, uma testemunha, faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade, há falso testemunho. Perfeitamente, quanto a isso não há dúvida. Portanto, pode-se cometer o crime de falso testemunho no âmbito de uma CPI. Ocorre que há casos, e não são infrequentes, em que pessoas são chamadas numa CPI na condição de testemunhas e, na verdade,
em alguma medida aquela investigação se volta contra essas mesmas pessoas. O que essas pessoas fazem? Elas impetram habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, dizendo, e é correto fazê-lo, dizendo, olha, eu fui chamado como testemunha na CPI, porém, e se faltar com a verdade ou negar a verdade, posso ser responsabilizado por falso testemunho, mas, na verdade, eu sou investigado e quero para mim a prerrogativa de um investigado. Qual é a prerrogativa que um investigado tem no nosso país? A de manter-se em silêncio. Isso é constitucional. Os réus, os acusados em geral e os investigados não são obrigados a produzirem provas contra si mesmos. Eles podem se manter em silêncio. E os habeas corpus, em geral, são concedidos. E são muito mal compreendidos pela sociedade em geral, o que é um equívoco. Por quê? Porque se o sujeito deveras é investigado, assiste-lhe o direito ao silêncio. E, portanto, procurar situar-se na condição real de testemunha, de investigado, para exercerem essa prerrogativa, não é indevido. Não é indevido. Claro, aquelas pessoas que são mesmo testemunhas não terão a prerrogativa do silêncio. Não terão a prerrogativa do silêncio. Crime de falso testemunha é crime próprio, exige a condição de testemunha, de contador, tradutor, quer dizer, aquelas características peculiares apontadas no artigo 342, e também é crime de mão própria. O que é crime de mão própria? Crime de mão própria é aquele que necessita ser cometido diretamente pelo agente. Diretamente pelo agente. Portanto, exige a sua presença. Exige a sua presença. Não há o crime de falso testemunho para aquelas pessoas que não possuem um compromisso de dizer a verdade, nos termos do Código de Processo Penal. Por exemplo, o pai do réu, a mãe do réu, a esposa, o filho. Existe um conjunto de pessoas para quem o Código de Processo Penal retira o compromisso de dizer a verdade por razões que são evidentes. Essas pessoas, portanto, se faltarem com a verdade, se mentirem em juízo ou no inquérito ou no procedimento investigatório, não respondem pelo falso testemunho. E há alguma discussão sobre se o crime de falso testemunho viabiliza a participação. Apesar da divergência doutrinária, a mim me parece, e alguns autores defendem também, que cabe a participação, por exemplo, na modalidade de induzir ou instigar. X vai ser testemunha em determinado processo, e eu chego a ele e falo, por que você não chega lá e conta uma outra história? Conta outra história, mente lá, enfim, induzir. Ou instiguei. A pessoa chega para mim e diz, estou pensando em não falar exatamente a verdade para não prejudicar o réu, ou para não prejudicar a vítima, seja lá o que for. E eu falo, faça isso mesmo, minta ali, o juiz não vai perceber, ninguém vai perceber. Instiguei. Portanto, há a possibilidade da participação no crime de falso testemunho. Uma questão muito importante está no parágrafo 2º do artigo 342, que é chamado pela doutrina de uma espécie de condição negativa de punibilidade. Vejam, diz lá, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, se antes da sentença, no processo em que o falso testemunho foi proferido, o agente se retrata ou declara a verdade. Quer dizer, se antes da sentença, naquele processo em que houve o falso testemunho, o sujeito se retrata ou declara a verdade, afasta-se a punibilidade do fato. Ele deixa de ser punível. Percebam que o crime de falso testemunho ele vai gerar uma dualidade de processos. Existe esse processo aqui, que é aquele no qual o falso testemunho foi prestado, e um potencial outro processo pelo crime de falso testemunho. E é disso que estamos a cuidar aqui.
o parágrafo 2º diz: o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Isso tem algumas implicações. Primeiro, gera dúvida na doutrina sobre qual é o momento consumativo do falso testemunho. Alguns autores vão dizer, olha, diante do que está no parágrafo 2º, o falso testemunho só se consuma quando for proferida a sentença no processo em que ele se realizou. E esse é um entendimento equivocado. É um entendimento equivocado. O falso testemunho se consuma tão logo termine o depoimento da testemunha mentirosa. Assim que ela assinou o termo do seu depoimento, consumado está o falso testemunho. A questão é que a punibilidade do falso testemunho surge somente depois da sentença ter sido prolatada nesse primeiro processo. Por quê? Porque até lá existe a possibilidade de retratação. Uma segunda questão que surge desse parágrafo 2º diz respeito a sabermos se cabe ou não prisão em flagrante no falso testemunho. Alguns vão dizer, não cabe, porque até o momento da prolação de sentença nesse processo aqui, no processo onde o falso foi proclamado, o sujeito pode se retratar. Logo, ele não pode ser preso em flagrante, não haveria situação de flagrante. Inclusive, repito, para alguns o crime nem estaria consumado ainda. Isso é discutível, há entendimentos respeitáveis nesse sentido. A mim me parece, todavia, que há flagrante delito quando o sujeito está a proferir as afirmações falsas, negando ou calando a verdade e conclui o seu depoimento. Teríamos aí uma situação de flagrante delito, inclusive tendente a viabilizar a prisão em flagrante. Muita gente entende dessa maneira, outros entendem que não. É um tema que cobra, inclusive, uma boa discussão no nosso encontro síncrono. E outra questão que surge é possível denunciar o sujeito que praticou o falso testemunho nesse processo antes da conclusão desse mesmo processo? Ou é necessário esperar o seu término? Há um problema, tem gente que diz, é preciso esperar o término desse processo. Só que se isso é verdadeiro, a prescrição do falso testemunho está correndo. Então parece-me mais adequado o entendimento segundo o qual é sim possível a denúncia pelo falso testemunho antes da conclusão desse processo. Porém, não é possível sentenciar o falso testemunho antes que esteja sentenciado este outro processo. Teríamos aí uma espécie de questão prejudicial, esse é um termo processual, questão prejudicial, ou seja, a resolução desse segundo processo depende de uma questão no outro, que é o advento do termo para a retratação, sendo certo que, diante de uma questão prejudicial, o artigo 116.1 do Código Penal diz que a prescrição aí não corre. Trocando em miúdos, aquilo que estou a sustentar com amparo em alguns doutrinadores é possível denunciar-se pelo crime de falso testemunho antes do término do processo em que o falso testemunho foi proferido, antes da sentença, porém, não é possível sentenciar-se por falso testemunho antes da prolação da sentença naquele outro feito. Tá? Muito brevemente, quero fazer referência ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, pena de 15 dias a um mês, é uma pena realmente bastante singela, ou multa, além da pena correspondente à violência, que consiste em obter pelo próprio esforço algo que considera lícito ou correto. Havendo violência, aí as penas são cumuladas, em regra, somente se procede mediante queixa. Quer dizer, se não houver violência, o parágrafo único diz que somente se procede mediante queixa, é ação penal privada. Por exemplo, alguém deve a X
dinheiro e X vai lá de maneira impetuosa, etc., para se apropriar do dinheiro que lhe é devido, Está errado. Fez justiça pelas próprias mãos. Se o devedor não pagou o seu débito, entra com as ações que deve entrar. Portanto, a ninguém é dado fazer justiça pelas próprias mãos. Quando isso sucede, o crime é o de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 345 do Código Penal. Se para o efeito do exercício arbitrário, o exercício arbitrário das próprias razões, houver violência, repito, acúmulo material, as penas se somam. E por derradeiro, mesmo, muito brevemente, artigo 348 trata do crime de favorecimento pessoal e o 349 do crime de favorecimento real. O favorecimento pessoal consiste em auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública, autor de crime a que é cominada pena de reclusão. Por exemplo, dar fuga a alguém, esconder alguém, qualquer coisa assim. Importa saber que o parágrafo 2º diz que se quem prestar esse auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fique isento de pena. Quer dizer, se X esconde um criminoso em sua residência, responde por favorecimento pessoal. Porém, se o criminoso é parente ou está na forma aqui do parágrafo 2º, o que nós temos aí é a chamada escusa absolutória, é uma escusa absolutória do artigo 348, parágrafo 2º. Essa escusa absolutória não se aplica à hipótese do favorecimento real, que é o crime do artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Vejam que aqui não há escusa absolutória. Ora, no que consiste, então, o favorecimento real? O sujeito roubou um carro e você guarda o carro na tua residência para que ele depois utilize o carro. Você está ajudando, de alguma maneira, no âmbito do proveito do crime e fora dos casos de receptação ou coautoria. O que eu queria dizer, caminhando para o final, é que o favorecimento pessoal e o favorecimento real, eles se distinguem da participação que estudamos no tema do concurso de agentes, porque, a rigor, a participação ela se dá durante o iter criminis, portanto, nos momentos ali de preparação, sobretudo no momento de execução e consumação do crime. Depois que o crime se consuma, depois de consumado o crime, a atuação tendente a auxiliar o criminoso já não é mais participação. Será o quê? Será ou favorecimento pessoal ou favorecimento real, portanto, se vocacionada à proteção do próprio sujeito, favorecimento pessoal do próprio agente de um crime já consumado, ou do proveito do crime, no caso aí, favorecimento real, tá? Então, aqui eu fui um pouco mais acelerado, porque são aspectos mais específicos, efetivamente, que se mostram importantes, mas quis fazer a referência para a gente completar esse quadro. Agradeço mesmo a atenção de todos, espero que possamos esclarecer as dúvidas no nosso encontro síncrono. Não deixem de ler os livros de doutrina para completar justamente esses vácuos que a limitação de tempo impõe ao professor. Leiam, portanto, os autores. Eu espero que estejam compreendendo bem a disciplina. Um grande abraço a todos.